Olhos abertos para a arbitragem. Além da CBF escalar para a partida de quinta-feira o árbitro de campo que estava presente naquela partida de 2020 entre Vasco da Gama e Internacional, onde o VAR esteve descalibrado. Para essa partida de quinta-feira também, quem será o responsável pelo VAR? Vai ser Rodrigo D'Alonso Ferreira. Se você não conhece, eu faço questão de lhe apresentar, torcedor vascaíno. Rodrigo D'Alonso Ferreira era o mesmo árbitro que estava na mesma cabine de VAR do mesmo São Januário, naquele jogo contra o Santos no Caldeirão, em que houve no mínimo 3 penalidades máximas não marcadas, e a mais absurda de todas, aquele pênalti em cima do Pedro Raul aos 43 do segundo tempo. Por que, CBF? Por que essa perseguição? Por que escalar árbitros que já estiveram envolvidos em polêmicas com o Vasco? Fica a dúvida. Há uma resposta. Qual será? Já deixa lá aí nos comentários. Além disso, falaremos também, é claro, sobre processo eleitoral, pois na madrugada desta terça-feira, Luiz Roberto Levenciano, através das suas redes sociais, confirmou que será um candidato à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Para muitos, uma boa notícia ou até mesmo uma excelente notícia. Para outros, nem tanto assim. Além disso, falaremos também sobre outras situações envolvendo este processo eleitoral e falaremos também, é claro, sobre o nosso gigante da colina. Preparação a todo vapor para essa partida da próxima quinta-feira em São Januário contra a equipe do Coritiba. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque torcedor vascaíno, é um Fala Gigante muito movimentado. Antes, porém, é claro, rapidinho, como sempre fazemos no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, tá vendo? Aperte nela e faça parte da nossa família. Muito obrigado a todos vocês que já vêm dando certo apoio ao nosso canal e vamos agora buscar a marca dos 120 mil inscritos. Então, se você quer ficar sempre muito bem informado com as notícias do nosso Vascão, se inscreva no canal, ative o seu sininho de notificação, que também é essencial para fazer com que os nossos vídeos cheguem até você. E não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como preferir chamar, para ajudar a divulgação deste vídeo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Agora sim, vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, pois é um Fala Gigante de fato muito agitado, muito movimentado. Uma tarde de terça-feira que agitou os bastidores em diversos sentidos. Agitou os bastidores com relação à arbitragem, devido a tudo que está acontecendo dentro do futebol brasileiro nesse momento, e principalmente com relação à escala da arbitragem da partida dessa próxima quinta-feira entre Vasco da Gama e Coritiba. Uma terça-feira movimentado, visto o ambiente político que hoje já começa a se movimentar dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mais um candidato confirmado para essa próxima eleição. Pessoas da atual situação apoiando o Júlio Brandt. Tudo isso falaremos aqui também neste vídeo. Mas eu quero começar primeiramente falando sobre coisa boa. Falando sobre a partida dessa próxima quinta-feira. Falando sobre novo patrocinador para o Vasco da Gama. Informações importantíssimas de você ficar por dentro, pois nessa parte da tarde de hoje, o Vasco confirmou que a Intermec será a nova patrocinadora do Gigante da Colina. Essa marca estará estampada, no caso é uma empresa de seguro de viagem, Intermec. Ela foi fundada no Rio de Janeiro e é a nova patrocinadora do Vasco da Gama. Ela estará ali na região do omoplata, tanto acima da capa, do logo da capa, quanto também acima do escudo do Vasco da Gama. Segundo informações, aí o CEO da Intermec, o Eduardo Daioc, está bastante animado com os resultados que a parceria pode trazer para a empresa e inclusive por esse motivo foi até o estádio Newton Santos nesse último sábado para acompanhar a partida e celebrar essa nova parceria com o Vasco da Gama. Então o Vasco tendo aí um novo patrocinador, Intermec, como está aparecendo inclusive aí na imagem a vocês, uma foto do CEO Eduardo Daioc junto com o Eduardo Caetano, com Marcelino Caetano, perdão, que é no caso o diretor comercial do Gigante da Colina. Então, Vasco tendo aí um novo patrocinador, é grana entrando dentro do Gigante da Colina. E não para por aí, pois se tratando de informação boa, Caetano Marcelino, o nome do diretor comercial, perdão, se tratando de informação boa, se tratando de informação legal de trazer a vocês, nessa próxima quinta-feira terá, né, o Vasco da Gama e Coritiba.
ingressos até o momento já esgotados. Em menos de 4 horas, o torcedor vascaíno esgotou os ingressos para essa partida nessa próxima quinta-feira no Caldeirão de São Januário. Ou seja, a expectativa realmente é de uma linda festa, do Caldeirão cheio, do Caldeirão agitado, empurrando o Vasco da Gama em busca de mais uma vitória nessa próxima quinta. E, inclusive, com os ingressos esgotados e a expectativa de uma grande festa, o Coletivo 98, que é um grupo de torcedores que irão se reunir daqui para frente para organizar festas nas arquibancadas, estará nessa próxima quinta-feira organizando um mosaico. E hoje foi divulgado um pedacinho aí dessa produção do mosaico 3D que estará sendo feito na Social de São Januário. Como está aparecendo aí nas imagens a vocês, nitidamente um mosaico das camisas negras, né? Parece ser um rapaz com as camisas negras e um chapéu branco representando aí o torcedor vascaíno. Inclusive, importante lembrar, camisas negras de 1923, os camisas negras que conquistaram aquele carioca e as camisas negras que entraram para a história do Vasco e foi agora, neste último sábado, homenageada na partida contra a equipe do Fluminense através do seu terceiro uniforme. E quem, inclusive, falou sobre esse terceiro uniforme, que é claro, ficou marcado, um uniforme lindo, um dos mais bonitos da história do nosso Vasco da Gama e uma bela homenagem àquele elenco que ficou marcado a partir do ano de 1923, o primeiro grande elenco e o primeiro elenco campeão do Cruz Maltino. O Léo, zagueiro que teve uma grande identificação com o Vasco, falou exatamente sobre as camisas negras, né? No caso, a camisa homenageando esse elenco. O Léo fez questão de se posicionar sobre isso e falar aí à Vasco TV sobre essa sensação de receber essa camisa tão especial, vestindo a camisa do Vasco da Gama. Quando eu abri a caixa, né, todo mundo sabe a história, a identificação que eu tive com a história do Vasco, isso para mim foi muito especial. A camisa, a caixa eu pedi para guardar, a camisa eu pedi para lavar, porque eu vou deixar lá dentro daquela caixa para deixar no museuzinho em casa. Porque são essas coisas que deixam guardado dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. São essas lembranças maravilhosas. E eu acho que está muito parte da minha vida. Então foi muito especial poder retribuir todo o carinho, toda a apoio que você tem feito comigo. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, muito legal realmente esse momento do Léo. No caso, vendo esse uniforme pela primeira vez e falando, inclusive, sobre a sensação de vestir a camisa do Vasco nesse momento tão marcante na história do nosso Cruz Maltino. Léo, zagueiro que além de um grande perfil dentro de campo, de liderança e até mesmo de atuação, teve uma identificação muito grande com o nosso gigante da colina. Ninguém melhor do que o Léo nesse último sábado para entrar com a braçadeira de capitão nesse momento tão importante do Vasco da Gama, homenageando, né, uma causa tão grande dentro da história do nosso clube. Muito obrigado, Léo, por essa identificação. O Vasco da Gama e o seu torcedor o agradece. Porém, é claro, prosseguindo, né, vascaíno, porque olha, o bagulho tá doido, falando nessa gíria, endoidou, inclusive. Porque, torcedor, o que vem acontecendo na arbitragem do futebol brasileiro, não de hoje, há muito tempo, é completamente surreal. Mas parece que com o VAR, as coisas que poderiam melhorar acabaram ficando pior. As coisas, se tratando de arbitragem, pioraram com a presença do VAR no futebol brasileiro. Além, é claro, dos grandes erros que já vinham acontecendo e aconteceram com o Vasco da Gama já nesse Campeonato Brasileiro, e eu consigo pontuar todos aqui a vocês, Vasco da Gama e Santos, erros claros, nítidos, vergonhosos que aconteceram naquela partida, mãos não dadas, pênalti não dado em cima do Pedro Raul no final da partida. Além dessa partida contra o Santos, a partida contra o Atlético Mineiro, dentro do Maracanã, a penalidade máxima clara em cima do Gabriel Peck num puxão de camisa do zagueiro do Galo, Maurício Lemos. Além disso, também os erros de Daronco naquela partida contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. E não para por aí. Contra o Palmeiras foi idêntico. O Vasco foi muito prejudicado, perdendo pontos em São Paulo no gol, mal anulado pelo Paulinho Paula. Então o Vasco está sendo prejudicado nesse Campeonato Brasileiro de uma maneira completamente inacreditável. E parece que querem mais, porque para essa próxima quinta-feira, torcedor, preocupa principalmente pelo que vem acontecendo dentro de campo. O último rebaixamento num campeonato brasileiro de um clube paulista aconteceu no ano de 2013. Eu vejo sempre os comentários de vocês e vi que alguém comentou, esqueci o nome agora e peço até perdão, mas já agradeço a quem fez esse comentário, deve ser um frequentador aqui assíduo dos nossos vídeos, que falou: Lucas, o último rebaixamento foi em 2013, eu havia falado que foi do Corinthians em 2008, mas foi em 2013 o rebaixamento do Palmeiras. O último clube paulista rebaixado foi em 2013, de lá pra cá,
Vasco já caiu 3 vezes e o Botafogo caiu 2. Então, clubes paulistas não costumam cair. Não estou falando que a CBF se inclina a isso, mas é o que não acontece. E a gente vê tantos erros a favor de clubes paulistas, né? E nesse Campeonato Brasileiro vem sendo assim novamente. Erros a favor de Santos. Santos já foi muito favorecido nesse Campeonato Brasileiro com erros de arbitragem. O Corinthians já foi muito favorecido, o Palmeiras já foi muito favorecido e o São Paulo também já foi muito favorecido. Os últimos erros, o do Vasco contra o Palmeiras, o gol mal lá do Paulinho Paula, e contra o Santos, esse que a gente já pontuou, né, durante o vídeo, das penalidades máximas não marcadas em São Januário. E ontem mais um erro a favor de um clube paulista lá na Neoquímica Arena. Uma penalidade máxima clara, não marcada, a favor do Grêmio no último lance do jogo, uma mão do Yuri Alberto, e a CBF hoje inclusive admitiu que realmente houve pênalti e o pênalti não foi marcado. Mas a pergunta que a gente sempre faz é a seguinte: errou. O Vasco já foi prejudicado várias vezes. Ontem foi a vez do Grêmio ser prejudicado contra um clube paulista. Clube paulista, Santos, que está na zona, e o Corinthians, que está a apenas 7 pontos de distância do Vasco. Estranho. Mas a CBF se pronunciando e admitindo o erro, não mudará absolutamente nada. O Grêmio continuará com ponto e o Corinthians continuará com ponto. E é para abrir o olho, porque nessa próxima quinta-feira, o árbitro que estará apitando o jogo será um árbitro da Federação Paulista. Estranho mais uma vez. E para ser ainda mais estranho, o mesmo árbitro que estava em campo naquela partida contra o Internacional do VAR descalibrado. E eu fui dar uma olhada, fui ver mais de perto o que de fato aconteceu nesse jogo, e o Flávio Rodrigues de Souza, que foi o responsável pelo apito naquela partida, relatou na súmula após o erro, após o VAR estar descalibrado, que não houve nada de anormal naquela partida. Então, com o VAR descalibrado, o impedimento não marcado pelo fato do VAR estar em mau funcionamento, para Flávio Rodrigues de Souza não foi algo anormal, porque ele relatou na súmula, entre aspas, não houve nada de anormal durante 90 minutos. Brincadeira, né? Parece brincadeira, mas não é. Não é brincadeira também o fato de quinta-feira o árbitro que está na cabine do VAR ser o mesmo que estava contra o Santos São Januário. A gente pontuou vocês aqui, né? Que o Vasco foi prejudicado contra o Santos, domínio 3 penalidades máximas não marcadas, como está aparecendo aí na imagem a vocês, 2 mãos dentro da área e um pênalti em cima do Pedro Raul aos 44 minutos do segundo tempo. Nenhum. O VAR chamou o árbitro para analisar o vídeo. Esse árbitro que estava no VAR, que não chamou o árbitro de campo, era Rodrigo D'Alonso, o mesmo árbitro de quinta-feira. Ou seja, a CBF pegou 2 árbitros envolvidos em 2 grandes polêmicas contra o Vasco da Gama em São Januário e os colocou para apitar novamente um jogo do Vasco no mesmo São Januário. Que estranho, né, cara? Que loucura. Será que é mais uma teoria da conspiração, né? Como os adversários do Vasco da Gama dizem, que o torcedor vascaíno conspira? Que o torcedor vascaíno cisma que é perseguido? Será que é realmente uma cisma? Já passou de ser coincidência, torcedor. O Vasco é perseguido. Perseguem o Vasco da Gama e querem prejudicar o Vasco da Gama nessa próxima quinta-feira. É para abrir o olho. É para abrir o olho com relação a essa arbitragem do futebol brasileiro e com relação aos 2 profissionais que estarão responsáveis pelo espetáculo nessa próxima quinta. Você aí, torcedor, fica com medo do que está acontecendo? Coloque a sua opinião aí nos comentários, porque é de fato um absurdo essa arbitragem da próxima quinta-feira entre Vasco da Gama e Coritiba. Rodrigo D'Alonso Ferreira e Flávio Rodrigues de Souza. É papo pra maluco bater palma. Mas enfim, prosseguindo, né, Vascão? Porque vamos falar sobre eleição, vamos falar sobre processo eleitoral, vamos falar sobre Luiz Roberto Levenciano, porque nessa madrugada de terça-feira, o ex-candidato à presidência e agora novamente um novo candidato às eleições de 2023, ainda não lançou a sua candidatura, mas anunciou que virá sim a ser um candidato à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. A sua candidatura estará saindo nesses próximos dias e ontem, através de suas redes sociais, ele mesmo fez questão de fazer esse pronunciamento, confirmando que estará presente entre os candidatos à presidência do Cruz Maltino. Uma das frases que Levenciano utilizou através das suas redes sociais foi a seguinte: não vim para destruir, mas para somar, propor soluções e aproximar o Vasco do seu torcedor. Então, lançada aí praticamente a campanha de Luiz Roberto Levenciano. Virá
candidato à presidência do Vasco. Você gosta do Levinciano? Você votaria no Levinciano se tivesse esse poder do voto? E caso tenha, você vota no Levin nas próximas eleições? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E é muito importante trazer aqui a vocês que há uma expectativa com relação a certos apoios ao Levinciano, que é um dos principais candidatos da oposição, né? Quem se juntou ou deve se juntar a Levinciano? No caso, Euriquinho, o filho de Eurico Miranda, Eduardo Cassiano, ex-membro da chapa Sempre Vasco, Pedro Strozenberg e Leonardo Rodrigues. Esses 4 devem estar juntos do Levinciano nessa próxima eleição. Os 4 haviam lançado candidatura e devem retirar as suas candidaturas para se juntar ao Levinciano e formar esse grupo da oposição contra os outros candidatos. Com relação aos outros candidatos, Júlio Brandt, Pedrinho e Marcelo Borges. A expectativa é que haja outra união com esses 3 ainda. No caso, Júlio Brandt, Pedrinho e Marcelo Borges. A expectativa é que apenas 3 candidatos venham realmente a vir nessa próxima eleição. Muito provavelmente há a possibilidade de Marcelo Borges e Júlio Brandt estarem juntos numa chapa contra Pedrinho e Levinciano. Inclusive, falando em Júlio Brandt, né, só para finalizar aqui o vídeo a vocês, quem ontem confirmou um apoio a Júlio Brandt, foi Vitor Roma. Vitor Roma, que era o ex-VP de marketing, vice-presidente do Jorge Salgado, que saiu no meio da sua gestão, foi vazado um áudio onde ele realmente confirma que será um apoiador de Júlio Brandt nessa próxima eleição. Ele que rompeu com o Jorge Salgado e resolveu apoiar o Brandt. Ontem vazou um áudio, onde o Vitor Roma diz assim, ó: dividiram uma estratégia com vocês. Óbvio que iriam tentar colar com o Júlio Brandt na chapa de situação. Já sabíamos que isso iria acontecer. Hoje vamos começar a pernear que o Jorge não tem interlocução política nenhuma comigo e nem com o Júlio. O Jorge tentou emplacar o Nelson para a presidência sem falar com o Júlio e o Flávio Lopes sem falar comigo. Isso é tudo verdade. Ele realmente fez isso e ignorou tanto o Júlio pelo lado de lá quanto pelo lado de cá. Ele no segundo momento, né, ele procede confirmando aí que estará junto de Júlio Brandt na próxima eleição. Então Vitor Roma, que estava junto com o Jorge Salgado, agora está junto com o Júlio Brandt. É uma dança das cadeiras nessa política do Vasco. Mas deixe aí a sua opinião. Dentre Pedrinho, Júlio Brandt e Levin, os 3 principais candidatos dessa próxima eleição, quem você gostaria que viesse se tornar presidente? Coloque aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui, hein, Vascão? Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo dessa terça-feira. Já já estaremos, é claro, de volta com Boa Noite Gigante, com muitas informações e contando sempre com o apoio de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem o vídeo. Como sempre falamos, saudações vascaínas.